Pause o vídeo para copiar o risco. Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal, há pedidos de vocês nas enquetes que eu fiz, me pediram para pintar mais flores. Então, vamos começar por hortênsia, tá? Já preparei aqui a faixinha do meu pano e aqui dentro, ó, vamos pintar hortênsia, tá? E vou usar as seguintes cores. Verde glacial para o fundo, azul hortênsia, azul cobalto, azul marinho e um pouquinho do violeta, tá? Enquanto eu pego essa tinta aqui, vou mandar um abraço todo especial aqui do canal para Maria Zilda Chiavelli, para Maria Cherubim e para Vera Lúcia. Então, para vocês três, a todos vocês que sempre me acompanham aqui no canal, um grande abraço, tá? Aqui, gente, pelo cantinho do meu pano, usando as cores mais escuras. Então, eu venho com um pouquinho do azul marinho e peguei junto um pouquinho do violeta, tá? Vou alternando e vou usar também um pouquinho terra queimada aqui nesse cantinho, tá? Ó, venho passando a tinta mesmo, tá? Aqui por baixo, ó. Vocês já vão perdendo o medo de fazer fundo escuro. E lembrando, gente, que quem tá chegando aqui no canal pela primeira vez, tá assistindo os meus vídeos pela primeira vez, convido a assistir também os outros e se você gostar, se inscreva, tá? O risco desse trabalho você vai encontra lá no início do vídeo, tá? E as cores usadas eu vou deixar todas para vocês na descrição do vídeo, tá? Aqui, ó, para pintar a hortênsia, já vem com azul cobalto, ó. Aqui eu já volto com o azul marinho, ó, para deixar essa parte aqui, ó, um pouquinho bem mais escuro, tá? Volto pro azul cobalto para preencher aqui, ó. Aqui eu já vou pegar até um pouquinho o pituá, tá? Para mim preencher um pouquinho mais rápido, ó. Só por isso mesmo. Venho com um pouquinho do violeta. E aqui, ó, já vou começar a clarear usando um pouquinho do azul hortênsia. Olha só. Entro aqui, ó, nesse cachinho aqui de hortênsia, não tem problema. E já venho, ó, pro verde glacial, ó. Porque eu quero deixar essa parte aqui ainda mais clara, tá? E não é porque eu tô pintando hortênsia, gente, que eu tô fazendo esse fundo escuro, não. Eu tô fazendo aqui escuro porque eu quero fazer escuro mesmo, tá? Hortênsia também fica lindo em fundo claro, tá? E é a mesma maneira de pintar, tá? Não muda o jeito de pintar hortênsia, não vai mudar. Tanto faz se é em fundo escuro ou em fundo claro, tá? Aqui, ó, gente, eu quero clarear aqui um pouquinho a mais, sabe? Vindo do escuro pro claro. Então, eu vou usar um azul um pouquinho mais claro ainda. Azul soft, tá? Ó, um pouquinho mais claro, ó. Pego aqui mais um pouquinho. Vou sempre dando uma umedecida no meu pincel pituá. Eu tô com o pituá número 8 com fundo no Aquarela Silk aqui, ó, pra me encampar bem as tramas do tecido nesse fundo aqui, tá? Venho aqui com mais um pouquinho do azul soft, ó, e já vou começar pegando aqui, ó, próximo do último galinho de hortênsia aqui, um pouquinho do azul hortênsia. E ó, do outro lado, usei a sujeirinha do pincel, as mesmas cores, pra mim sombrear aqui também, onde eu vou fazer outro cachinho da hortênsia, tá? Agora eu venho com o pincel número 8, da 4, 2, 1, um pouquinho do azul hortênsia, e vou clarear aqui, ó, um pouquinho, ó. Mais um pouquinho, ó. Eu não preciso mexer muito a tinta, não, tá? É pra ficar manchadinho assim mesmo. Venho aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa, ó. Ó,
deixo meio marcadinho, tá? Não muito, gente, só um pouquinho, tá? Mas deixa um pouco marcadinho, ó. Nessa região aqui, tá? Ó. Aqui, ó, nesse cacho maior, também venho com um pouquinho do azul e faço, ó, deixo um pouquinho mais claro, ó, dessa maneira. E agora, ó, enquanto a tinta dá uma enxugada, eu venho para a pintura das folhas, tá? E para as folhas, vou usar as seguintes cores: verde kiwi, verde pistache, verde folha, verde grama, verde musgo e um pouquinho do verde oliva. Então, vamos lá? Já adiantei aqui, ó, uma folha e deixei essa daqui, ó, pra gente pintar juntinho. E é uma folha bem fácil, tá? Então, no meu pratinho, eu pego um pouquinho, uma pincelada só do verde musgo e uma pincelada, coloco bem pertinho do verde oliva para pegar essas duas cores juntas, tá? Venho aqui, ó, e vou preenchendo. A folha da hortênsia, ela tem relevinho aqui, ó, na ponta. Então, eu já vou fazendo isso no pincel, tá? Vou desenhando aqui, ó, os relevos. Venho aqui, ó, preenchendo sempre bem a trama do tecido. Volto com um pouquinho do verde oliva aqui, ó, onde faltou, e deixo esse pezinho da folha aqui, ó, um pouquinho mais escuro. Venho, ó, pro verde grama, já para clarear aqui um pouco, ó, essa folha. Mais uma pincelada do verde grama e ajeito aqui, ó, a pontinha da folha. Venho, ó, com uma pincelada do verde folha junto com o verde pistache, vou ajeitando aqui a ponta da folha, fazendo, ó, as ondulações que tem na beiradinha dessa folha. Volto com a pincelada do verde grama para me ajeitar aqui, ó, verde pistache, ó, porque eu quero fazer a junção bem certinha dessas cores, deixando a ponta dela aqui, ó, um pouquinho mais clara, tá? Venho com verde folha, apenas o verde folha. Faço a ondulação aqui na beiradinha bem certinho. Pego um pouquinho do verde grama. Mais um pouquinho do verde grama. Eu tô usando o pincel número 8, tá? Da 421. Mas pincel é aquele que vocês já estão acostumados a trabalhar com ele, tá, gente? Quem tem costume de trabalhar com os pincéis da 454, pode trabalhar com eles aqui, ó, numa boa que dá super certo, tá? Preencho aqui, ó, o restante da folha. Venho com um pouquinho do verde grama, perdão, aqui, ó, pra completar aqui, ó. Tá, feito isso, ó, minha folha ficou diversificada aqui um pouco nos tons de verde, ó, e é exatamente isso, esse tom que eu quero aqui pra essa folha, porque ela tá por cima, então ela recebe um pouco mais de claridade, tá? Pego, ó, um pouquinho do verde kiwi, bem na beiradinha do meu pincel, venho aqui, ó, faço uma puxadinha, ó, do meio, lá pra ponta, ó. Venho, faço mais uma, aqui do meio, ó, lá pra ponta. Notem, gente, que entre um e outro fica um espacinho escuro. É onde eu vou fazer a nervurinha depois, tá? Ó, e aqui eu preciso deixar marcaçãozinhas mesmo, tá? Se ficar levemente marcado, ó, vai ficar mais bonito. Do outro lado eu venho fazendo a mesma coisa, ó, puxando e deixando, ó, um espacinho escuro no meio. Aqui eu vou ajeitar um pouquinho mais um pouquinho do verde kiwi, aqui, ó, e aqui. Vou pegar um pincel um pouquinho mais macio, que eu quero deixar, ó, esse verde kiwi aqui, ó, um pouquinho mais claro, tá? Ó, só isso mesmo. Aqui, ó, na pontinha da folha, eu vou fazer, ó, uma leve dobrinha. Só deixar a tinta de um lado do pincel e vou, ó, fazer uns piquezinhos, ó, os pontinhos na beiradinha dessa folha, tá? Ó. E aqui, ó, também. Mudo de pincel, pego o pincel número 2, também da 421, um pouquinho do verde kiwi. Eu umedeço o meu pincel no Aquarela Silk para ficar mais fácil trabalhar com esse verde kiwi, tá? E venho aqui, ó, com uma pincelada só, eu vou fazer a nervurinha dessa folha, ó. Peguei um pouquinho mais de tinta porque era pouca tinta no meu pincel. Fui lá na pontinha, venho aqui, ó, nos espacinhos escuros, eu vou puxar, ó, uma nervurinha, ó.
aqui. Quem não conseguir, gente, fazer com esse pincel, pode pegar o pincel zero, um pincel menor, tá? Mas o importante é fazer, porque a folha da hortênsia, essa nervura é bem forte, ela é bem visível, tá? Ó, essa folha aqui, ó, eu deixei até um pouquinho mais clara. Venho aqui, ó. Tinta bem na pontinha do pincel, ó, que daí vai dar certo, tá? Tá, fiz essa parte, venho aqui, ó, na pontinha, quase na pontinha aqui da nervura, eu faço um Vzinho, ó. Dessa maneira. Aqui, ó, vou escurecer um pouquinho, ó. Aqui por baixo, ó, bem pouquinho, tá? Ó. E aqui também, ó, em alguns lugares, ó. Pra aparecer, ó, essa nervura, um pouquinho mais, tá? Ó. Misturo aqui um pouquinho. Venho com mais um pouquinho, ó, do verde kiwi, pra finalizar aqui, ó, na pontinha, ó. E pronto, gente, ó, olha que folha simples. Essa daqui, ó, tá um pouco mais escura, porque ela está lá por baixo, tá? Então, eu deixei ela um pouquinho mais escura. Acrescentei gotinhas. Aqui, ó, também vocês podem jogar umas gotinhas, tá? Eu não vou fazer gotinhas, porque eu já fiz várias vezes aqui no canal, tá bom? Então, vocês dão uma olhadinha nos vídeos. Acho que no vídeo anterior da orquídea eu até fiz gotinhas pra vocês, tá bom? Ó, só tô reforçando aqui com o pincel zero um pouquinho essa marcação, ó, a nervura aqui da folha, tá? E agora, ó, eu já vou vir fazendo as hortênsias, tá? Olha só, para a hortênsia, gente, aqui, ó, onde eu passei os tons de azul, eu repito um pouquinho. Venho com azul cobalto, reforço aqui, ó. Tô com o pincel Pituá número 4, um pouquinho do azul hortênsia, no lado que eu quero um pouquinho mais claro, e vou dar aquela reforçada caprichada, tá? Passar um pouquinho mais de tinta só, sempre deixando, ó, com um pouquinho de marcação assim, que vai facilitar e vai deixar o nosso trabalho mais bonito, tá? Ó, tá. Feito isso, venho com o pincel número 6 e vou trabalhar com a tinta bem no cantinho do meu pincel, tá? No meu pratinho, eu pego um pouquinho do azul hortênsia com o azul cobalto, tá? Por quê? Eu vou trabalhar primeiro as hortênsias mais escuras do meu lado mais escuro, tá? Então, ó, vou começar desse lado aqui. Tanto faz, tá? Eu vou preferir trabalhar desse lado aqui para facilitar para mim, mas não tem uma regra para começar, tá? Eu poderia começar, por exemplo, fazendo as mais claras, tá? Então, a tinta bem na quininha do meu pincel bem de pé, tá? Eu começo, ó, fazendo aqui a primeira hortênsia, ó. Vou fazer, lógico, hortênsias decorativas, tá? Aqui a gente não tá trabalhando com realismo, tá fazendo aquele trabalho bem caprichado, como sempre, mas hortênsias decorativas, tá? Ó, fiz 3 pétalas, a quarta pétala aqui, ó, eu já vou colocar dobrada, tá? Aqui, ó, eu posso ou não tirar a fita para fazer umas hortênsias, umas pontinhas de hortênsia. Eu vou preferir tirar, ó. Fiz uma pétalazinha e tô fazendo as hortênsias também um pouquinho maior do que o natural, tá? Geralmente eu faço com um pincel um pouquinho menor. Aqui, como é cacho e é cacho grande, eu vou fazer elas um pouquinho maior, tá? Ó, e já venho com outra. Gente, pra gente fazer hortênsia, muita gente tem medo, mas não tem complicação. Uma florzinha vai completando a outra. Aqui, ó, notem, ó, que não tem como eu colocar a pétala aqui, né? Então, eu venho aqui, eu coloco mais uma pétala, e a quarta pétala aqui, ó, e hortênsia tem 4 ou 5 pétalas, eu fecho. Aqui, ó, já vai dar pra mim colocar uma inteira. Então, eu faço uma pétala, vou tentar ver se cabe uma inteira aqui, ó. 2, ó. 3 e 4, ó. Tinta bem na quininha do pincel, fica super fácil, tá? Ó, uma... Deixa eu pegar um pouquinho mais do azul, porque já tá ficando um pouco claro. E desse lado aqui eu quero um pouquinho mais escura, ó. 1, 2, 3. Ó, mais uma que eu não vai... A quarta pétala aqui, ó, vai ficar dobradinha, tá?
Aqui no cantinho, eu pego junto, ó, um pouquinho do azul marinho. Ela vai dar pra ver a hortência, mas ela vai ficar, ó, bem escura. Gente, é claro que hortência não é escuro desse jeito, tá? Como eu disse, esse é um trabalho decorativo, tá? Então, ó, mais um pouquinho do azul e venho aqui, ó, fecho. Dessa maneira, ó, uma completando a outra. Aqui vou fazer mais uma. Vou pegar um pouquinho do azul. Ó, vou fazer mais uma aqui, outra e outra. Sempre, sempre com a quininha do pincel. Se a tinta estiver muito dura, gente, coloca um pinguinho do Aquarela Silk ou do clareador para pegar junto ali com a tinta, que vai facilitar bastante, tá? Aqui, ó, mais uma pétala. Venho aqui, ó, uma, duas. A terceira pétala vem aqui, ó. E pronto. Venho aqui, ó, uma pétala, duas. Aqui eu já vou clareando um pouquinho. Então, eu vou pegar um pouquinho do azul hortência, ó. E hortência, gente, conforme for secando, se eu ver que tem necessidade de dar uma retocada, eu venho e retoco, tá? Não tem problema não. Porque a tinta, geralmente, quando vai secando, às vezes acontece dela sumir um pouquinho. Então, eu venho e retoco. Sempre, ó, uma bem pertinho da outra. Na quininha do pincel. Eu não consigo fazer hortência com esses pincéis de cabo amarelo, tá? Mas se você consegue, eu recomendo sempre o número 6, dá um tamanho de hortência bem bacana, o número 6, dá 421, tá? Aí você vai trabalhando, ó, com a quininha do pincel, que daí, ó, dá super certo, tá? Aqui, ó, eu já posso pegar junto com esse azul, uma isca do branco, tá? Esse branco não pode aparecer, gente, ele tem que ser pego junto com o azul, é pra deixar o azul um pouquinho mais claro ainda, tá? Ó, vou pegando sempre com Aquarela Silk, como eu falei, pra facilitar aqui pra mim. E vou trabalhando, ó. Já vem com um pouquinho, ó, do azul hortência. Vou jogando aqui, ó, saindo um pouquinho fora aqui da minha marcação. Jogo um pouquinho mais de tinta, porque o tecido não tá pintado aqui, ó. Então, eu vou deixar essa daqui um pouquinho mais escura. Vem aqui, já faço uma pétala. E aqui também. Azul hortência. E vou, gente, ó, só jogando pétalas, tá? Sempre uma florzinha completando a outra. Um pouquinho mais do azul lá no meu pratinho, o azul hortência, porque esse lado aqui, ó, já vai ficar um pouquinho mais claro. Venho aqui, ó. Às vezes, ó, eu chego a fazer uma hortência com 5 pétalas, porque se você observar a hortência de verdade, às vezes ela pode ter, às vezes, algumas aparecem com 5 pétalas, tá? Então, tanto faz. Se você tem costume de fazer com 5, é 5. Se tiver costume e hábito de fazer com 4, é 4, tá? Venho aqui, ó, e mais uma, ó. Venho com um pouquinho mais do azul. Aqui a tinta já tá, ó, meia seca. Coloco, ó, pétalazinhas aleatórias. E venho aqui, ó, fechando, ó. Já pego uma isca do branco, porque algumas, ó, eu vou reforçar, ó, já, tá? Pegando um pouquinho de branco lá no azul hortência, com um pouquinho do branco, ó, eu já reforço e já deixo, ó, as que eu quero deixar em evidência, a parte onde pega mais claridade, ó, mais clara, tá? Ó. Eu não passo isso aqui em todas, tá? É só onde eu quero, ó, deixar mais claro, tá? E não pode aparecer branco, branco, não. Como eu falei, ó, a gente passa junto já com o azul. Eu tô lá no meu pratinho um pouquinho do azul hortência, ó. E eu vou pegando as duas cores e isso, ó, já mistura o branco. Não deixa ele branco, branco, não, tá? Eu sempre gosto de dar uma quebradinha no branco, ó. Vem aqui, ó.
sempre com a quininha do meu pincel. Já continuo reforçando algumas, onde eu vejo que preciso. Opa, muita tinta no meu pincel. Eu sempre levo a tinta na beiradinha do pincel, mas sem exagerar muito na quantidade de tinta. Ó, quando eu ver que for muita tinta, eu volto lá, tiro o excesso. Sempre pegando o branco. Com azul hortênsia. Aqui, ó, mais umas pinceladinhas. Nessa parte de hortênsia aqui, ó, mais escura, em algumas pétalas, ó, eu dou uma leve clareada, ó, apenas em algumas, tá, gente, ó. Vou gastando a tinta do meu pincel. E assim, ó, eu dou uma clareada em algumas, não deixando tão escura, né, pra não fugir muito da cor da hortênsia mesmo. Porque a hortênsia, como eu falei, é bem clarinha. Ó. Eu, pelo menos, ainda não vi hortênsia muito escura, tá? A gente tem hábito sempre de fazer no tecido um pouquinho mais escura, né? Mas ela geralmente é clara. Tá. Aqui, ó, na parte escura, eu preciso fazer hortênsia um pouquinho mais escura, porque elas estão lá por dentro do cacho. Então, eu venho, ó, com um pouquinho do azul, não preciso lavar meu pincel. E vou fazer, ó, algumas pinceladas, ó, pra simular aquelas hortênsias que aparecem lá de fundo, ó, tá? Só assim. E venho aqui, ó, vou fazer mais algumas escuras, ó, só pra completar, ó, esse cacho. Usando, ó, o azul cobalto, tá? Só pra completar mesmo aqui. Feito isso, eu pego uma pincelada do azul turquesa, venho aqui, ó, e pincelo o miolinho. Não dou pinguinho, tá? Eu coloco o pincel, ó, e dou uma puxadinha, ó, em todas, tá? É normal, gente, depois do cacho pronto, a gente esquecer que fez um miolinho em alguma hortênsia, tá? É só pegar o pincel, voltar lá e fazer, tá? Comigo, já aconteceu isso várias vezes, tá? Então, ó, é só voltar com o pincel e fazer. Vou colocando, ó, em todas, tá? Até nessas, ó, que estão lá por trás. Vou colocando em todas, ó. Não posso esquecer de nenhuma. Deixar nenhum espacinho sem o miolinho, tá? É importante eu fazer em todas, ó. Aqui. Sempre, ó, dou umas batidinhas pra já dar uma leve mexidinha nesse miolinho. Pra quê? Pra ficar já meio esparramadinho, tá? Mudo o meu pincel, venho com o pincel número 2, da 421, e olha só. As partes onde está mais escura, eu venho com azul mais escuro, tá? Pra fazer o miolinho. Então, eu misturo o azul cobalto com um pouquinho do azul hortênsia e vem dando, ó, um miolinho nas orquídeas, nas hortênsias que estão, ó, mais escuras, tá? Venho aqui, ó, eu ainda estou com orquídea na cabeça, tá? Por isso que eu errei o nome, ó. E vou colocando a bolinha de miolinho, ó. Essas daqui lá do fundo também. Aqui, ó, e aqui fica um pouquinho mais escuro. Essas mais que já vai começando, ó, a clarear, eu venho, ó, com azul, um tom mais claro pra aparecer melhor. Ó, essa daqui ainda vai ficar um pouquinho escuro porque ela tá de ladinho, e essa daqui também. Agora, eu venho com azul hortênsia, que é bem clarinho, pra fazer, ó, essas que estão bem na frente, ó. E assim, ó, eu consigo dar mais destaque pra elas. Posso pegar um pouquinho do branco e pincelar junto com ele, ó. Tá? Mais um pouquinho. Com o pincel número 2, gente, dá certinho. Essa daqui também eu vou deixar mais claro. Essa e essa daqui, ó. E olha que bacana que fica. Com esse pincel mesmo, pega um pouquinho
do branco e do verde glacial, para quebrar um pouco esse branco, como eu gosto sempre de fazer. Em alguns lugares, ó, tinta de um lado só do pincel, eu passo, ó, ajeitando a pétala. Como eu disse, ó, às vezes eu passo em alguns lugares e é preciso dar um retoque, tá? Então, eu venho com bastante cuidado, ó, e vou retocando. Dou leves pinceladinhas, olha só, em alguns lugares, ó. Venho com o verde glacial, ó. Bem suaves, tá? Em alguns lugares, ó. Nem preciso, ó, colocar o branco. Vem com um pouquinho dos tons de azul misturado, só pra dar um toquezinho só. E olha só, gente, como que é fácil fazer hortênsia. Na hora de fazer, sem medo. Lembre-se sempre que uma florzinha é o que completa a outra, tá? Basta fazer uma perto da outra e com certeza vai dar certo. Ó, venho novamente com um pouquinho do azul hortênsia, coloco lá no meu pratinho e aqui eu vou dar mais algumas pinceladinhas, ó, só para completar. Como aqui, ó, eu tirei a fita, tá? Eu preciso ajeitar bem, olha só, para finalizar bem certinho aqui, ó. Coloco algumas pétalas aqui, ó, só para finalizar mesmo. Aqui, ó, coloco uma pétalazinha de lado, ajeito essa daqui, venho, ó, com mais um pouquinho do azul para fazer os miolinhos aqui. Eu só tô ajeitando mesmo, tá? Aqui, ó, já vou fazer esse cacho aqui. Esse cacho, gente, eu quero fazer ele um pouquinho mais puxando pro lado violeta, tá? Então, o que que eu faço? Pego, vou mudar o pincel aqui, pegar o número 8 da 421, um pouquinho do violeta. Passo aqui com um pouquinho de azul, essa parte aqui, ó, eu quero mais escuro. E aqui, ó, já vou vir com um pouquinho, ó, do violeta e vou completar, ó. Passar a tinta, eu sempre gosto de dar 2 mãos de tinta para depois fazer. Volto, aqui, ó, com o azul hortênsia. E olha só como que já vai ficar mais clarinho. Aqui eu vou escurecer um pouquinho mais, ó. E pronto, ó, um pouquinho mais do azul hortênsia para mim finalizar aqui, ó. Tá, fiz isso. Vou trabalhar, gente, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, tá? O mesmo jeito, só vou mudar as cores. Com violeta, então aqui eu vou trabalhar com um tom a menos, que é o violeta cobalto, e o violeta bebê. Venho aqui, ó, tinta na beiradinha do meu pincel e começo, ó, aqui, ó, vou pegar em cima da folha, ó, 2, 3 e 4. Já coloco lá no meu pratinho um pouquinho do violeta bebê, ó, 1, 2, 3 e aqui, ó, deu pra fazer a quarta pétala meia tortinha. Então, só continuar, ó, uma pétalazinha completando a outra. Mais um pouquinho do lilás bebê. E agora, ó, venho um pouquinho, ó, do azul hortênsia, pego junto com o lilás bebê, porque desse lado aqui, ó, eu já quero clarear um pouquinho, né? Ó. Aqui, ó, acho que eu vou mudar, vou até usar um pouquinho do rosa cândia, ó, pra ficar ainda mais clarinho, tá? Tinta sempre na pontinha do pincel. O lado que eu quero mais claro, que é esse lado aqui, ó,
já vou fazendo só com rosa candy. Aqui, ó, coloco uma pétalazinha só, já venho aqui, ó, puxando, ó, a última pétala lá, a última flor. E aqui, ó, a pétalazinha dobrada. Mais uma. Olha, gente, como que é fácil. Sempre fazendo uma florzinha bem próximo da outra, uma completando a outra. O segredo da hortênsia é exatamente esse, é fazer com que uma flor complete a outra. Aqui eu já voltei. Deixa eu pegar aqui um pouquinho do violeta cobalto, junto com violeta, ó, pra mim fazer aqui algumas pétalas. Aqui, ó, uma viradinha. Mais um pouquinho do violeta cobalto. Eu coloco esse violeta cobalto, gente, perto do violeta e pego os dois juntos, tá? Ó, e aqui, ó, finalizo. Aqui também, ó, venho com mais uma pétala, ó, e escureço aqui. Aqui, ó, mais pro meio, é a parte lá do interior do cacho, eu vou fazer, ó, algumas pétalas, simulando, lembra a parte azul mais escuro que eu fiz lá, ó, aquelas hortênsias, ó, que estão lá por trás, ó. Então, vai aparecer bem pouquinho elas pra mim, ó. Mas mesmo assim, eu tenho que dar algumas pinceladas, tá? Ó. Tá, limpo o meu pincel. Pego um pouquinho mais do rosa candy, com um pouquinho do branco, e vou reforçando algumas, ó. Vejo o lado que eu quero deixar mais claro e vou reforçar algumas daquele lado, tá? Não é todas, não. E vou desenhando, ó, as pétalas novamente de algumas, tá? Tem que deixar bem vivo. Conforme eu já falei, secou, precisou de mais retoque, já venho, coloco mais tinta, tá? Pra ficar, ó, bem bacana. Às vezes tem tecido que não chupa muita tinta, então não precisa retocar uma, duas vezes, tá? Só a primeira mão de tinta dá, mas no geral sempre é necessário dar um retoquezinho sim, tá? E fica mais bacana também, ó. Aqui. Vou retocando algumas, tá? Ó. Exatamente o que eu fiz ali naquela primeira. Aqui, ó, posso fazer mais uma pétalazinha, ó, que ficou faltando. Aqui, ó, também. Venho, ó, um pouquinho do rosa cândido branco e já ajeito essas pétalas aqui que eu acabei de fazer, tá? Ó. Uma isca só aqui. Mais um pouquinho. Com um pouquinho pequenininha do pincel, tá? Um pouquinho do violeta. E vou dar um piquezinho, limpo bem meu pincel, em cada uma delas. Gente, aqui é só seguir o passo, exatamente a mesma coisa que eu fiz naquela parte azul ali, ó. Vai ficar o meu linho mais escuro. Dou uma pinceladinha, ó, pra ele dar uma leve esfumada. E vou fazer, ó, em todas, ó. Aqui. Aqui, ó. Aqui. Nessas que estão lá por trás, também, tá? Posso esquecer, ó, de nenhuma. Sempre dando, ó, uma pinceladinha pra ela esfumar, tá? Pra dar uma esparramadinha. Não fazer aquela bolinha exata, não. Olha só, tá?
As que estão de ladinho, venho ó, com violeta cobalto e pingo, ó. As que estão de ladinho e são um pouquinho mais escuras, ó. Sempre com a quininha do pincel pra ficar, aí sim, como se fosse um miolinho mesmo, uma bolinha. Às vezes eu tô com pincel zero, eu faço até 2 pinguinhos, tá? Ao invés de fazer só um. Venho aqui, ó, essa daqui também, aqui vai vir só a sujeirinha, ó. Aí eu apago até um pouquinho, porque elas estão de ladinho. Essas bem clarinhas eu venho, ó, com rosa candy, ó. Pra quê? Pra ficar bem clarinho, ó. Essa daqui já vou colocar até 2 pinguinhos pra vocês verem como que fica, ó. Aqui. Posso, ó, pingar junto uma isca do branco, ó. Só pingar junto, ó. Aqui vou colocar 2 pinguinhos. Opa, aqui foi muito grande, ó. E pronto, ó. Tá feito a nossa hortênsia. Tá, agora eu venho fazendo o talinho aqui, ó, desse cacho de hortênsia com vocês, tá? E vou precisar das seguintes cores. Vou precisar de um pouquinho do sépia e do verde oliva. Pego os dois juntos. Eu misturo essa cor com um pouquinho do aquarela silk, tá? Pra ficar mais fácil trabalhar. Aqui, ó, mesmo por cima da hortênsia, vou puxar um talinho, ó, mais grosso, tá, ó. Aqui já faz um galinho, ó, puxando pra cá. E vou puxar, ó, deixa eu pegar um pincel um pouquinho menor. Vou trabalhar com esse zero aqui, ó, tá? Porque eu abro aqui o pelo dele, fica do jeito que eu quero. Então, ó, já vou fazendo galinhos, ó, abrindo. Aqui eu vou enlarguecer um pouquinho, puxar mais galinhos. Aqui talvez não vai aparecer pra vocês, porque tá um pouco escuro. Na hora que eu colocar um pouquinho de claridade, eu venho agora, ó, com o verde pistache, daí já vai aparecer, ó. Eu venho fazendo isso daqui, ó. Ligando, ó, as hortênsias dessa maneira. E pronto. Venho, ó, pra fazer pra esse aqui. O cachinho aqui, ó, tá lá por trás das folhas, né? Então, eu vou esconder ele aqui, ó, lá atrás da folha. E aqui, ó, vou puxar, ó, já abrindo, ó, em várias direções, tá? Ó. Venho com verde pistache. E vou dar, ó, claridade, ó. Mais um pouquinho. E trago ele, ó, aqui. Um pouquinho mais do verde pistache. Ó. E pronto. Aqui, ó, vou colocar um pouquinho a mais, ó, de verde, pra ficar mais visível esse tronquinho aqui, tá? Aqui, gente, no cantinho, aqui, ó, eu ainda quero fazer algumas hortênsias mais escura, tá? Porque tá lá por trás. Então, eu pego um pouquinho do azul cobalto, tá? Venho aqui, ó, faço algumas, ó. Precisa ser nada muito certinho, não, porque estão lá por trás, ó, tá? Só quero fazer aqui, ó, pra não deixar esse espação aqui sem nada, tá? Então, é só algumas florzinhas mesmo. Mais um pouquinho. Só pra finalizar aqui, ó. Aqui, ó, eu preciso também fazer um talinho, ó, que é o talinho do cacho de hortênsia, ó, e dessas folhas, né? Ó, essa folha vem aqui, ó. Fazer bem certinho aqui e um pouquinho grosso. Venho com verde pistache, ó,
Passo um pouquinho e aqui, ó, também, ó. Faço mais algum talinho e pronto, ó. Volto pro azul marinho, só para finalizar aqui, ó, essas pinceladas que eu dei aqui. Com azul cobalto, eu coloco, ó, um miolinho e vai aparecer bem na parte escura aqui, ó, bem suave pra mim, tá? Só pra ter uma finalização mesmo. Então, ó, tá feito aqui as nossas hortênsias, tá? E o trabalho todo concluído fica dessa maneira. Lembrando, gente, que todas as cores usadas aqui nesse trabalho vocês encontram na descrição do vídeo, tá bom? Lá na descrição também vocês encontram o link para o meu curso online, que tá com temas incríveis, tá bom? Então eu convido vocês que querem se aprofundar um pouquinho a mais na pintura em tecido a vir fazer o curso comigo, tá bom? O risco desse trabalho vocês encontram no início do vídeo, basta pausar e copiar, tá? E também eu deixo lá nos destaques do meu Instagram em riscos, grátis, tá bom? E é gratuito para você. E se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, te convido a assistir também os outros vídeos. E se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda semana eu estou por aqui com vídeos e dicas de pintura para você que, como eu, é apaixonado por essa arte, tá bom? A todos vocês, um grande abraço, um beijão e até o próximo vídeo.